Bom dia! Olá, bom dia! Tudo bem, Ju? Tá tudo ótimo. Então, já fiz a apresentação, né? A nossa live de aquecimento para o nosso segundo congresso. Ah, Então, hoje você vai me falar um pouquinho da sua experiência com o Tantra. Então, eu vi que você é fisioterapeuta, mas você provavelmente deve ter ido para uma faculdade tradicional. E quando que o Tantra entrou na sua vida, Ju? Quando que você foi picada pelo bichinho do Tantra? Conte para nós. Conte da sua carreira. olha, Ivânia, eu vou te falar, porque é tanta coisa. Eu falo assim, eu tenho 44 anos, mas o Tantra, ele me trouxe assim, acho que o que eu não vivi nos 40. Eu também. Porque é maravilhoso, sabe? Bora lá, né? Porque a gente tem que ter um começo. Começou pandemia. Hum. E recente, sabe? Eu falo assim, recente, mas enfim, porque havia uma necessidade minha interna. Só que, como eu não sabia o que procurar, o que fazer, é lógico que a pandemia trouxe isso, né? Trouxe o quê? Parar, refletir sobre o que eu não mais queria, porque uma coisa é você saber o que você quer, outra coisa é você deixar de fazer algo, porque parece que são coisas diferentes, não compete. Peraí, eu quero ser diferente, mas eu não quero largar quem eu sou, então como é que A funciona? gente é apegado, né? A gente se apega. Mudança é difícil, mas, enfim, dá para ser as duas coisas, né? Ou não? No teu caso, não. Você abandonou tudo e deu uma de Elsa. Let it go. Aí, sim, é tudo muito perfeito. Então, eu, fisioterapeuta, trabalhava assim, numa clínica, atendendo 30, 40, 50 pessoas ao mesmo tempo. Então, ali eu tinha que usar a minha energia yang para trabalhar. Era só fratura, pós-operatório, então eu gostava de força, de dor. Ó, sabe? Eu gostava disso. Então, porque senão eu não resolvia. Sabe? Aquela coisa muito agitada e tal. Só que cansei. Eu cansei. Por quê? Porque eu falei, gente, eu estou envelhecendo. Eu com 40 anos. Estou envelhecendo. E eu estou entrando numa frustração, assim, profissional, pessoal. Então, tudo para mim estava acomodado. Acomodado. Relacionamento acomodado. Sabe? Tudo assim, bonitinho, acomodado. E aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Mas veio pandemia. Eu falei, pronto. Aí ali começou a cair todas as fichas que poderiam imaginar. Tipo assim, se eu não tenho coragem de mudar as coisas por mim, alguma coisa está acontecendo. E aí sim, o que acontece? Eu saí da clínica onde eu trabalhava, resolvi meter o pé, sabe? É aquela força interna mesmo. Tipo assim, confia, confia. E ali, ó, fui até morar sozinha. Olha que maravilha. Eu tinha um apartamento, mas não tinha coragem. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu era muito corajosa para fora, eu era muito medrosa por dentro. E Sim. aí, dentro dessa de pandemia, que você teve que ficar em casa, vivendo todos os processos de medo, né, que a gente viveu, né? Eu vivi bastante isso. Conheci o Tantra num encontro de mulheres. Ai, que delícia. Encontro online ou ao vivo? Foi online. Online, E que bacana. eu, assim, uma experiência muito incrível. Por quê? O Tantra, ele veio como um pedacinho, sabe aquelas dosezinhas que o Tantra aparece em vivências? Foi assim. Sim, conheço. Porque se o Tantra vier muito escancarado, assusta muito. Porque é tudo muito diferente. É desrepressor demais. Para mim. E aí, eu não me conectei. Claro. Uma mulher que não tinha atividade sexual. Uma mulher que não tinha uma energia feminina presente, sabe? Porque era só trabalho, só trabalho, só trabalho e tal. Então eu falava assim, masturbação expandida. Que isso, gente? Tá tudo bem. Aí, mas é aquela coisa, né?
entrou aqui, vai ficar passeando aqui, em todas as curvas cerebrais. E tá tudo bem. Porque o que acontece, Vânia? Eu tive que fazer outros caminhos. Porque cada pessoa tem isso. Tem gente que já se identifica de cara, eu não. Eu tive que tratar de assuntos femininos muito mais... Aí eu fui pro lado da constelação familiar, eu tive que olhar um pouco para a questão familiar, enfim, de outra forma. E aí eu fui conhecer o Tantra através das feridas emocionais. Sim. Então eu não fui direto para uma parte prática. E aí, nas feridas emocionais, eu falei, gente, será que é isso? De me sentir traída, abandonada. Aí eu comecei assim, gente, que mundo é esse? Ali começou a cair a ficha de quem era a Juliana que se relacionava. Você percebe, Ju, que você fez o caminho inverso. Geralmente as pessoas elas vão pelo prazer, e depois elas encontram a cura. Você foi ao contrário, né? Você foi primeiro para a cura para depois sair pelo prazer. Mas tá tudo certo, não tem certo e errado, né? Então, assim, porque o meu corpo não estava preparado para nenhuma experiência. Não estava. Você nunca tinha feito massagem? Você nunca tinha feito uma massagem? É pandemia, nem dava, né? E assim, e como o meu contato com as pessoas era muito... Não era sutil, sabe? Então eu tive que ir primeiro para o lado muito racional. Eu tive que entender, então fui lá para psicologia. Então pro lado interno, né? Cura interna primeiro. Sim. Então eu tive que ter isso, olhar para mim, olhar para as mulheres, olhar para o meu corpo, sabe? Tive que fazer tudo isso, né? Para os meus sentimentos, para toda a minha raiva contida, porque uma pessoa muito tímida, né? Eu não conseguia me expressar. Soltou o bichuda, soltou a franga e o bichuda. Aí eu fiz uma mentoria de inteligência sexual. Porque eu falei, gente, eu preciso... Assim, eu olhei para isso e falei, cara... Daí veio uma proposta de Tantra para mulheres. Bacana. Porque era aqui no Rio, perto, com a Cíntia Porto, que foi a primeira terapeuta, assim, né? Que eu tive presencial. E aí, ela assim, gente, vamos fazer uma loucura, porque é pandemia 2020, mas vamos dar um jeito de se encontrar. Eu sinto isso. E aí eu falei, eu tô sentindo também. E ali eu comecei a trabalhar também, Vânia, uma coisa maravilhosa. Como é você sentir medo, mas não o medo que te paralisa. O medo que te dá aquela vontade de sair do lugar, sabe? Tipo assim, medo eu tive a vida inteira. E aí, o que aconteceu comigo? Eu me paralisei muitas vezes. E aí eu usei esse medo para ir de encontro. E aí eu fui nesse encontro, né, de Tantra para mulheres. Aquilo ali, gente, o que foi aquilo? Mas isso a gente chama de coragem, né? O medo é o que te paralisa. O que te movimenta é o quê? É a coragem. Então você saiu do medo paralisante e foi para a coragem. Olha que delícia! No meio da pandemia, Jesus, você é uma leoa, minha filha. Foi, e tipo assim, foi a experiência mais bonita da vida, porque ali eu pude ver, conhecer o que é uma mulher de verdade, o que é um ser mulher, vários tipos de mulheres. E o mais interessante é que ali foi assim um encontro de muita dor. Mas foi muita dor, porque tava assim, pessoas que já conheciam Tantra, mas outras pessoas que não conheciam nada. Então a gente deu de cara com tudo ao mesmo tempo. Sim. Porque comigo, Ivânia, é assim. Eu falo que, pra mim, tem coisa que não dá pra ser pouquinho. Eu não consigo. Pra mim tem que chegar tudo na força. Mas hoje eu vejo que essa força é mais assim, de impulsão. Eu preciso do impulso. Sim. Sabe? Então, isso também vai das personalidades, aquela coisa toda. E assim, ali quase não teve nu. Não teve um contato com o nu. Sim, sim. E o Tantra não é só nudez também. Isso é legal.
Repita, por favor, porque É, entenda que o Tantra não é só nudez, porque as pessoas acham que o Tantra é todo mundo pelado na sala. Não, gente. O Tantra é muito mais que isso. As respirações não precisam ser pelado, sabe? ó, Não é? Fale sobre isso, porque tem terapeuta aqui que está ouvindo a gente, Ju, que acha que respiração fica com vergonha de cobrar, porque acha que respiração não é o trabalho da massagem. Não, o Tantra é tudo, gente. gente, Fale, o explore isso, por favor. Tantra, ele é sensações. Então, assim, ali, ó, as experiências que eu tive, eu passei pelos 5 sentidos. Os 5 sentidos não precisa do nu. O nu tá de você. É tirar máscaras. É você poder se expressar com a sua essência, sabe? Com a sua alma. Então, ali eu tive tanta experiência, porque olha só, você você olha nos olhos. Você olha nos olhos. Você olha e quando uma mulher fala, quando uma pessoa fala, você está olhando para ela. Então você já está aguçando o olhar, treinando o olhar, você está treinando a escuta amorosa. E você está E quanto casal que tá casado há 20 anos nunca se olhou, gente? Hello! vou falar uma coisa. Daqui a pouco. Então, assim, pensa, você olha, você escuta, você sente, tipo assim, será que o que a pessoa está falando, como eu sinto no meu corpo? Eu sinto dó, eu sinto pena, eu falo bem feito, sabe? Quais são as sensações? Então, aí ali eu pude ver isso. E o meu corpo, se o meu corpo gelava, se eu sentia um negócio, se eu sentia ânsia, se aquilo me enjoava. O cheiro, a experiência sensorial de você cheirar alguém. Cheira no pescoço de alguém, cheira o braço de alguém. Nossa, então aquilo ali foi muito chocante. E quando eu treinei a primeira meditação ativa, quando eu vi, eu já estava de 4 no chão, imitando uma selvagem. Um animal. Você é super contida, né? Super, ai, a de branco, a do jaleco branco, porque o jaleco branco é uma proteção pra gente, né? E aí, de repente, você tá despida, não precisa estar nua, né? Mas você tá despida. Muito. Então, ali eu falei assim, é como se eu tivesse chegado em casa. Aquela vivência, eu cheguei em casa, eu falei, gente, parece que eu estou naquela tenda vermelha, sabe? Então, ali foi uma experiência muito bonita, porque foi somente sensorial. Sensorial. É sentir as pessoas. A gente se abraçou muito, a gente chorou muito. E então, assim, é um grupo de mulheres que eu guardo para a vida. E daí eu fui desenvolvendo, fui para outras vivências, porque não adianta, né? Você vai querer só uma vez? Como assim? Aí a gente fica numa fomeagem de pessoas. Eu, muito isolada, a pandemia foi aonde eu mais viajei. Com o Tantra e a experiência de exatamente isso. É aonde eu não posso ir, é onde as pessoas não deixam. Assim, se for ver pelo tradicional, né? Não podia, mas ali, em algumas vivências, a gente teve que fazer exame, outras a gente foi pela nossa própria consciência, porque o Tantra traz verdade. Poxa, se eu não estou me sentindo bem, por que eu vou me colocar em risco ou colocar em risco a vida de outras pessoas? Então, ali eu também pude treinar muito o que é consciência e o que é o amor ao próximo, né? O respeito às pessoas. E ali eu fui conhecendo muitas coisas. E aí, depois disso, ó, e nesse tempo eu tinha parado com a físio. Porque aquela físio não fazia sentido mais. Até que na minha primeira formação, dentro da terapêutica, eu conheci uma terapeuta que ela falando da onde é que o Tantra parava e a físio tinha o trabalho dela. Aí eu assim, gente. Luz e escuridão vivem juntas, né? Não existe uma sem a outra, não é? Não dá para viver sem a outra. Nesse momento eu falei, gente, como assim? Quantas mulheres, quantos homens chegam no Tantra com problemas, mas às vezes eles nem chegam no Tantra, porque quem tem problema tem vergonha, sabe? E aí eu comecei a olhar para isso e aquilo, comecei a ir para a fisiopélvica. Comecei
a estudar a área mais difícil, né? Que é uma área bem separada, bem... E ela acaba cuidando do corpo inteiro de uma forma maravilhosa, integral, porque a gente sabe que a pelve é a vida, né? Que É a base de tudo. quem solta a pelve vai pro mundo. Então eu precisei soltar a minha, cuidar dos meus problemas sexuais para poder olhar para outra pessoa. Porque, lógico, você vai olhar para a pelve de alguém se você tem problema, você vai rechaçar a pelve de alguém como você faz com a sua. Então foi tudo muito casadinho, tudo muito bonitinho. Então hoje eu trabalho com os dois, e aí o que a gente sabe? Que não tem como separar. Que a gente é um ser incrível, maravilhoso de corpo, né? E alma. Então, assim, hoje o Tantra, ele me traz percepções, por exemplo, fui numa formatura, né? Sábado. Aí na hora da valsa. Agora vamos dançar com as pessoas especiais da nossa vida, né? Eu já no elevador, as pessoas raramente se olhavam nos olhos na hora da dança. Ou seja, as pessoas olhavam em volta, riam, mas a conexão não tinha. Eu falei, gente, tá faltando tantra aqui. Pessoas tântricas, elas não perdem a chance de se olhar nos olhos. Não. E sem julgamento. Quando você vai as pessoas falam, eu não consigo dançar. Por que ela não consegue dançar? Ela não consegue dançar porque ela não sabe. Ela não consegue dançar porque ela tem medo do julgamento do outro, né? Então, o tântrico não tá nem aí pro julgamento do outro. Foda-se. Gente, Ô, Ju, fala um pouco mais da questão dessa que você falou sobre eu primeiro precisei me curar para depois entender a cura do outro. Por quê? Porque a gente, às vezes, como profissional de saúde, a gente só pensa no outro, no outro, no outro, no outro. E nós, né? E nós. A Luíse, eu trabalho com a metodologia da Luíse, né? E a Luíse sempre diz, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Como foi isso para você? Como que foi quando você se sentiu pronto e falou, não, agora é isso? Terapia... eu tô agora na segunda formação, né? Que eu fui para pós-graduação agora. Sim. Sexualidade. A gente precisa... Assim, é muito óbvio que não consegue olhar o outro, não consegue amar o outro, não consegue ajudar o outro de uma forma mais efetiva se a gente não se terapeutizar. Porque eu não consigo levar o outro até onde eu não fui. Não dá. Porque senão eu vou perder ele. A gente se perde na conexão, a gente se perde na verdade. Como que eu posso falar para a pessoa assim, eu sinto, eu sei o que você sente. Eu não sei nada. Eu nunca passei por isso. Por isso. Sim. Desse jeito, nunca nos olhos, como é que eu vou saber que você não consegue me olhar, sabe? Então, assim... É uma coisa complicada, porque a gente, os terapeutas, a gente sempre cura do outro e esquece da gente. Então, enfim, isso é uma coisa que a gente precisa olhar. E o Tantra, o que eu acho que a gente está percebendo nessa série tântrica, é que o Tantra não é o único caminho. O Tantra é um caminho, mas não é o único. Né? Então, vários terapeutas, eles procuraram outras. Você, no seu caso, você resgatou, né, o teu antigo diploma, que você deve ter rasgado no começo, daí depois você falou, não, deixa eu grudar, porque até que serve. Você foi mais rebelde, Ju. Como diz, né, Ivan? Tipo, que eu sou consteladora também, né, logicamente, que a gente, né, nunca para quieta. Então, eu não posso excluir nada da vida. Então, eu estava excluindo a física. Exato! Volta pra cá, sabe por quê?
vou te ressignificar agora. Exatamente. A gente não perde, a gente ressignifica. Você vem cá, tudo de volta. Dando outro significado. Por quê? Porque a vida é essa. A gente fica super animada. E uma coisa também, Vânia, que dentro dessa terapeutização, para mim veio muito forte isso. A maturidade, fazer as pazes com o envelhecimento. Porque eu achava que com 40 anos eu não precisava de sentir prazer sexual. Não precisava ter um relacionamento dos sonhos mais, não precisava mudar de profissão, sabe? Nossa, eu tinha chegado assim, que é isso? Né? Eu já estava quase me enterrando assim. E a partir dos 40, né, que eu falo que foi uma data importante, revirou tudo. Então o Tantra, ele veio trazer todos os movimentos possíveis, sabe? É aquela coisa de me colocar em movimento, de me fazer sair da onde eu estava, fazer caminhar e no meio desse caminho encontrar as pessoas, porque eu me isolava das pessoas. Eu achava que todo mundo tinha problema e eu era a pessoa mais perfeita do mundo, porque eu não fazia nada, né? Eu não fazia nada. Então, assim, eu via a vida das outras pessoas passando e tá tudo bem. Só que no fundo, eu queria explodir de tanta raiva do mundo, das pessoas, raiva do meu pai, da minha mãe e de todo mundo. Como diz, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Gente, é muito bom, porque essas lives, elas são maravilhosas, porque a gente vai resgatando essas loucuras, né? E hoje, quem olha pra mim e fala assim, a Juliana tá mexendo com os negócios meio estranhos aí. Porque eu era moralista demais. Muito moralista. E tipo, então hoje pra mim o nu é uma coisa assim, tão simples e tão linda, tão sagrada, tão desprovida de tantas coisas, que pra falar de nu, eu falo, gente, não tem novidade assim pra falar do nu, né? Porque Todo gente, mundo nasceu pelado, né? gente, é igual quando você toma banho, você não pensa se você tá pelado. Se você tirar a roupa e pronto. Então, pazes com o meu corpo envelhecendo. Eu fiz as pazes com tudo aquilo que o meu corpo vai ter que ser diferente agora. E o Tantra, ele traz exatamente isso, a leveza de ver que o seu corpo, ele é perfeito do jeito que é, no tempo que for. Na idade, se você tá no corpo masculino, feminino, com cicatriz, com deficiência, gente, o nosso corpo, ele é tão prazeroso e ele é tão infinito que a gente é que se prende numa caixinha ou num modelo de perfeição. Sim. Mas que não existe. Não existe. Não. Ele vai te dando todas assim. Ah, mas eu tenho isso. Ótimo. Ah, sabe? Então tudo pra gente passa a ser precioso. Porque é um detalhezinho da minha história que vai fazer toda a diferença dentro de um contexto. Então é tudo muito bonito. Então, muito perfeito. Sim. Beleza. Me trouxe beleza tudo. Até chupar uma manga. Gente, olha a experiência de chupar uma manga. Gente, vocês não têm noção do que é isso. Aí eu gosto. Quando a gente faz com consciência, né? Pessoal, olha, para quem entrou agora, a gente está na live de aquecimento para o nosso segundo congresso da Abra Tantra, no dia 27 e 29 de outubro. Eu tô aqui numa conversa delícia com a Ju. Então, quem entrou agora, volte. A live vai ficar gravada. E a gente falou muito sobre a questão de como você ingressou no Tantra. Tem pessoas que ingressam pela sexualidade. E a Ju, no caso da Ju, ela ingressou pela cura e principalmente o trabalho dela, o foco do trabalho dela foi a cura e a não nudez do Tantra, e a gente discutiu bastante sobre isso. Ju, agora conta pra mim qual é o seu trabalho atual. Primeiro, desculpa, eu esqueci de te perguntar onde você atende, de qual cidade você atende e qual é o trabalho atual. Agora é a hora de fazer a propaganda da lojinha.
Então, Onde você está atendendo? O que você está fazendo? Quais são os cursos que você está em vista? Me conte. Seu trabalho. Estou em Barra Mansa, estou no interior do Rio de Janeiro. Rio, Barra Mansa. Isso. E faço esse trabalho tanto com a fisiopélvica como da terapêutica tântrica mesmo. Porque tem gente que não vai vir pelo Tantra, mas vai vir pela físio. Sim. Então tem gente que vai vir pelo Tantra, outros pela físio. E aí a gente acaba juntando as duas coisas, né? Por quê? Porque o mais bonito disso tudo é juntar o Tantra com a saúde sexual. Que a saúde sexual, ela entra lá na OMS como mental, né? Saúde mental. A sexualidade, ela entra nisso. Porque, enfim. E hoje eu, por exemplo, sou pós-graduanda em sexualidade. Por quê? Porque hoje eu falo que o Tantra cada vez mais está ficando científico, entendeu? De trazer para o lado acadêmico e todas as práticas para a gente tratar saúde. Então, eu também estou nesse lado da educação, né? Da educação e saúde também, através dessa educação, a gente poder atingir mais pessoas, principalmente nessa parte de prevenção, de como lidar com isso e trazer a sexualidade de uma forma muito mais leve para que você se liberte, né, dos padrões, se liberte de tudo aquilo que te causa doença. Olha que louco. Maravilha. Sim. Congresso, falando, né, de congresso. Poxa, a gente se encontrando com outros profissionais, igual o meu congresso, coisa mais maravilhosa isso. Gente, que coisa mais linda ver os outros terapeutas, o trabalho, a nossa terapeutização também dentro do congresso, né? Então, isso me fortalece muito, principalmente para trabalhar aqui na minha cidade, porque é uma cidade, assim, de que família você é? Sim. É sobrenome. Então, assim, você estar num lugar, assim, né? Tem um patriarcado forte, e trazer liberdade para as mulheres. E você vê como que os homens e as mulheres, eles pensam muito diferente, porque a maioria dos meus clientes são homens, eles já chegam sabendo, eles já chegam querendo. Então, entendi. Homens que fazem muito, trabalham. Então, eles estão aqui a passagem e já procuram a terapêutica, sabe? Então, hoje o meu resgate é com mulheres. Chamar mulheres. Então, eu preciso cada vez mais me conectar com esse feminino para atrair essas mulheres. Entendi. E fala um pouco mais, Ju, explora um pouco mais isso que você falou da OMS. Isso era uma informação que eu não sabia. Que a saúde sexual é classificado como uma parte da psicologia, não sei o quê, e não é da parte corporal. Explora um pouco isso. Na N95, que é números, né, gente? Não, número é... Só pra gente entender, na OMS... Porque, por exemplo, se você entra com um vaginismo, por exemplo, é uma dor genitopélvica, mas isso não é só a nível de corpo, isso é mental. Sim, a Luísa diz que vaginismo é culpa do feminismo. Então, sim. Aceita, ou uma pessoa que sofreu um abuso, isso vai entrar também nas patologias, né? Nesse rol de doença, no CID, Código de Identificação de Doença. Sim. Ela entra como parte de saúde mental. Que interessante. A gente estudar, a gente falar sobre isso, porque eu, dentro da minha clínica, eu observo que todas as pessoas, e você também pode, quem está ouvindo, todas as dores, todos os nossos problemas que geram dor, são problemas sexuais. Porque está relacionado com você, com a sua vida, com a sua história, com o seu corpo. Então, como a gente vai estudando mais a sexualidade, e aí você vai vendo quão grave é isso. E ninguém vê. Porque se o seu problema
é com a sua sexualidade, né? Com a sua forma de viver, com a sua forma de, com as suas dificuldades e com as suas negações e compulsões, daqui a pouco você tá pro remédio. Você vai ter outros problemas. E aí, por isso que para mim foi tão importante essa busca ao contrário, não ir pelo prazer, mas ir pelo conhecimento, por entender o que era aquilo e vir para esse lado mental, exatamente porque aqui que estava o meu problema. Estava aqui. Estava na privação. Então, a minha privação estava me deixando doente? Estava. Porque eu já estava entrando num grau, assim, de estresse, de trabalho muito grande, emocional muito grande. Aí eu vi, bem, aí sim, como o meu problema é sexual, para mim, 100% dos problemas são sexuais. Porque mexe com isso, mexe com a gente como um todo. Então, quando você fala de saúde, coloca o OMS, botando a saúde sexual como um dos 4 pilares para qualidade de vida, pode olhar lá bonitinho. Tem lá todas essa saúde sexual. Aí sim as pessoas começam a olhar isso de uma forma mais séria. Vai falar, então isso não é brincadeira, não. Isso não é safadeza, não. Isso é saúde. Esse que é o problema. O povo acha que é safadeza, né? Não é saúde, né? Acha que é supérfluo. Acha que é supérfluo. É tipo da menina, é supérfluo, não precisa comprar. Mas é. Aí você tem problema com o pai, com sua mãe, com seu vizinho, com todo mundo, não tem paciência com ninguém. Aí você acha que o seu problema não é sexual. Aí vem as brincadeirinhas. Fulano tá assim porque a mulher, a esposa dormiu de calça jeans. Essas brincadeirinhas já tinha esse fundo de verdade, né? Por exemplo, nossa, você tá bem, você teve, né? Você consegue se expressar sexualmente, sua pele muda. Por quê? Namorado novo deixa a pele linda. Fez botox? Não, coloquei o meu orgasmo em dia. Tá produzindo os hormônios do bem-estar, sabe? Você tá se sentindo produtiva. Você tem vontade de ajudar o mundo. Você tem vontade de eu vou maratona, você vai e volta, vai pra lua e volta. Vou criar uma ONG para ajudar a humanidade, cara, sabe? Porque eu me expresso sexualmente. É a energia da criação, não é? Essa energia da criação, todo mundo veio de um orgasmo, gente, pelo menos um. Era legal se viesse de 2, mas veio pelo menos de 1. Todo mundo veio de um orgasmo. Não é? Então a gente é essa energia. E uma coisa também que eu tenho visto, né, dentro de uns grupos, onde também, Evânia, que a espiritualidade confunde um pouco as pessoas. Porque acha que essa pessoa está muito evoluída lá nos chakras superiores. Gente, cadê a energia sexual dessas pessoas? Aí as pessoas negam. Só que negar é uma coisa. Não ligo para isso, não. Ligar para isso, não. Você tem que ter tudo muito bem organizado na sua mente para ver que você só consegue ter acesso à espiritualidade quando você está resolvida com a sua sexualidade. Dá isso a seu favor. Sim. Porque senão é destruidor. Aí você entra num quadro muito nesses 2 tipos de grupos também. Onde a espiritualidade é muito forte, mas a espiritualidade eu gosto muito disso, das leituras, que trazem a gente também para o aterramento. Você tem que aterrar, porque você está com o pé no chão, você pode até estar com a cabecinha no céu, mas seu pé tem que estar no chão. A gente está no planeta Terra, a gente está num corpo que precisa lidar com isso. E todos os chakras têm que estar alinhados, né? Então começa de baixo para o de cima. E é engraçado que você me falou disso, lembrou uma fala eu não sei se essa fala é verdade, mas vamos dizer que isso é verdade, porque isso faz sentido. Madre Teresa de Calcutá disse, mas nossa, a senhora cria tanto, ajuda tanto as pessoas. E ela diz, é a minha energia sexual. Aí você fala assim, nossa, até choque, fala assim, uma freira falando de energia sexual. Sim, a energia sexual não necessariamente é pro sexo, galera.
libera, né? A energia sexual é para criação, é para o fazer, é para o movimentar, é para sair, tira a bunda do sofá e faz alguma coisa. Isso é energia sexual. Só que a gente acha que a energia sexual é só para o sexo e não. Então vem uma freira e fala que ela tem uma energia sexual canalizada, perfeita para fazer as ações do bem, e aí faz tudo sentido. Ela começa na base e aí ela sobe pro divino. Então, assim, olha que bacana, olha como o conhecimento é. Eu não sei se isso é verdade, eu nunca vi, mas eles dizem isso, que ela falava isso. Ela não precisa dizer, porque quando se fala de chakras, gente, a espiritualidade, ela é implacável. Ela sempre vai dar um jeitinho, porque como nós somos seres espirituais, isso está em nós. Então, se ela falar isso, pode ser que, se ela aqui tem consciência disso, beleza. Mas ela não podia expor isso. Então, eu não sei se isso é verdade. Isso é o que dizem. Eu já ouvi em alguns cursos que ela fala. Eu tenho que um dia procurar mesmo para ver se ela falou isso mesmo. Ela pode ter falado isso assim. Minha energia sexual, ó, é só você canalizar. Por quê? Porque, na verdade, entre os religiosos, o diferente é quem não sabe trabalhar com a energia sexual. Por isso que vai para os abusos, Os vai pedófilos da vida. Vai para mil coisas. Por quê? Porque não soube lidar. Porque a energia mesmo, por exemplo, eu já vi padres, por exemplo, falando: a minha energia sexual vai para academia. Eu preciso fazer atividade física. Sim. Porque eu preciso liberar isso. Então, o meu corpo mais forte, eu vou fazer mais coisas, eu fico mais criativo, eu tenho mais ânimo para correr o mundo pregando o evangelho. Mas eu uso a energia sexual, a energia parada que destrói. Porque ela vem, ela quer manifestar e não consegue, aí ela bate, até ficar só nessa parte. Aí isso é ruim, porque ela eu falo, ela é destruidora quando ela não ela é reprimida, igual uma represa. É uma represa. Encheu demais, ela vai transbordar. Mas se você não, por exemplo, a gente fala muito isso em atendimentos. Por exemplo, se eu estou ali dentro de um atendimento e a minha energia, ou a energia da pessoa, ela se conecta, né? Ali dentro do nosso trabalho, eu não nego a minha energia sexual. É exatamente a terapêutica do terapeuta que faz com que eu sei o que fazer com essa energia. Eu vou transformar essa energia para que ajude aquela pessoa. Ou seja, eu vou colocar a energia de quê? O que essa pessoa precisa? Aí eu coloco a minha intuição, eu coloco todo o meu amor, eu coloco toda a minha intenção para que aquela pessoa consiga atingir o que ela veio buscar. E é um conhecimento, alguma chavezinha que ela tem que virar, sabe? Então, até nisso também eu tive que aprender, porque lá no início, na minha cabeça, eu não podia ter desejo. Peraí. Como lidar com esse desejo sexual num atendimento? E aí veio, né, uma terapeuta maravilhosa e falou assim: não, Juliana, não nega. Porque como que você vai negar algo que você está querendo mostrar para alguém, que aquilo existe e que aquilo tem que ser trabalhado? Então eu fui trabalhando muito isso em mim para nunca negar. Mas só que aquele meu desejo não é desejo sexual pela pessoa. É um desejo sexual meu, que eu impulsiono aquilo para assim: nossa, gente, que pessoa maravilhosa, essa pessoa merece tudo, essa pessoa pode sentir, essa pessoa pode trazer para a vida, ela pode saber a potência que ela é. Então eu transformo isso. Então isso é uma parte muito bonita também. Mas aonde que eu aprendi muito isso também? Lá na espiritualidade. Olha que bacana, Ju. Quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue, né? Identifica e transforma. Isso que é o bacana. Identifica, não é o identifica e nega, né? Finge que não existe. Então, assim, todos os sentimentos. A gente tem raiva, a gente tem tristeza, a gente tem. Mas qual que é? Olha e nega, fala: não, porque eu perdoo você, eu não tenho raiva. Não, tô com
raiva, seu filho da mãe mesmo. Acabou, mas assim, Pois se é, identifica e resolve, né? O problema é que a pois é, gente fica dá uns abafando. pulos. Se você não der uns pulos dentro de casa, se você não der uns berros, começa a dar uma sacudida Exato! bastante. Pra você ver o que você faz com essa sua raiva. Sim. Mas isso é o bonito, é acolher todos os sentimentos. Eu falo que eu fiquei por muito tempo sem chorar. Você vê, né? Uma desconexão completa. E aí eu falo que hoje eu choro, mas eu choro igual esponja, entendeu? Eu tenho que chorar até a última gota. Porque eu falo, não, gente, que miséria. Não, eu tô com vontade de chorar, então eu ponho tudo pra fora. Porque senão eu vou ficar remoendo esse negócio. E aí eu choro. E aí depois que eu choro bastante, eu falo assim, por que eu tô chorando? Aí eu faço uma pequena análise e respiro e falo assim, ótimo, transbordei e mexi minhas águas, né? Aí, beleza. E aí a gente vai se transformando. Porque esse é o bonito, porque o Tantra, ele traz isso. Tipo assim, eu não fico dependente das outras pessoas, mas eu preciso delas porque eu quero estar perto dela, mas eu não preciso dela. Eu não tenho uma necessidade de que ela faça algo por mim ou me faça sentir. Por exemplo, no congresso, vamos estar lá, a gente vai sentir uma energia muito grande, só que, no fundo, as experiências são individuais. Cada um tem a Exato. energia do todo, faz a diferença. Então, pensa, a experiência dentro de um atendimento é do interagente. Mas e se não fosse eu ali, ele não teria aquela experiência. Porque eu só conduzo. Eu aprendi para isso. A gente conduz. Então, imagina aquela energia sexual bem baixa. Como é que Não você dá. vai conduzir alguém? Essa pessoa vai Não chegar onde? conduz. Acho que nem Nenhum lugar. não Exato. chega, sabe? Então, Ai, Ju. e aí esse meu humor, eu trouxe para o Tantra de uma forma menos culposa. Porque tem gente brincalhona e não dá credibilidade. Não, não. Mas aí você atrai quem te valoriza, porque gente pra julgar tá cheio. Todo mundo julga, vizinho julga, né? Gente pra julgar tá cheio. Então você tem que ser você, autêntica. Ame-se mais e você atrai quem tem que vir. Ame-se mais. Essa é a resposta pra tudo. Falo, né? Gente, quem não vem é livramento. E uma coisa que é legal, a criança interior nossa precisa ser amada. A criança. Nós somos adultos, a gente precisa amar. A gente precisa amar. Amar. A gente ama, a gente não precisa ser amada, o adulto. É a criança que precisa ser amada. Olha que bacana. E a gente Pois é, ama-se gente. mais. E Ame-se mais. criança ali, Ame-se mais. Ame sua criança, ame todo mundo. eu levo ela para tudo, mas a minha criança, ela fica aqui, ó, do ladinho. E ali eu entro, né? Com a maturidade. E aí eu entro nesse amor mesmo. É só amor, ó. É só o chakra cardíaco, né? Aberto, que não fica Só lá na rata. Exato. a pessoa, né? Aí quando você vê, você tá espalhando para todo mundo. Quando Sim. você vê a sua cidade inteira, tá todo mundo recebendo. Amando. Todo mundo. Gente, Ju, tava uma delícia nosso papo, mas se eu passar muito, depois a minha chefia vai ficar pegando no meu pé. E olha, Ai, quem sei lá. entrou agora, volte para a live. Mas Quem é entrou assim, agora, bom. volte para a live. Mas assim, Nossa live foi uma delícia. a gente fala de muita coisa porque o Tantra é expansivo. Deixa a gente assim, expansiva, né? Expansiva, porque quando você vê, você fala assim, nossa, me conte um pouco sobre a sua experiência. Que um pouco? Aonde? Não tem como! Não tem como, gente! Se eu for falar da minha vida, olha, é muita coisa assim, teria muita coisa muito linda, muito especial para falar. Pessoas incríveis passaram na minha vida.
Mas o que vale é isso, sabe? É a essência, é essa energia toda que, que o Tantra traz. É essa renovação. É uma frase que eu uso muito nas vivências, que é assim: o Tantra me ensinou a mudar de ideia sempre que for preciso, sabe? Tipo, isso não tá bom, então eu vou fazer outra coisa. Eu não tenho mais. Porque antes era isso, era inconstante, era insegurança. Não. Para mim, é exatamente a expansão, ela não me traz para um único caminho. Ela vai me abrindo tanto e eu vendo infinitas possibilidades. Por quê? Porque eu abri o meu corpo para o sentir. Se a gente tem 5 sentidos, né? Que a gente tem essa parte toda sensorial, então eu sou infinita. Pensa, gente. Que coisa, esses 5 sentidos, a gente multiplica eles assim, de uma quantidade que eu nunca pensei, que eu brinquei, né? As pessoas falam, chupa essa manga. Eu, chupo, menino, chupo. Ju, ó, eu agradeço a sua presença, Ju. Ju. Oi. Eu agradeço a sua presença. Então, agora a gente vai terminar a nossa live. Gratidão. E, pessoas, não esqueçam do nosso congresso 27 a 29 de outubro. E a Guita pediu para avisar. E a Guita pediu para avisar que o primeiro lote vai acabar em 30 de setembro. Então, aproveitem, corram, se inscrevam para o congresso, porque até dia 30 de setembro é o preço do primeiro lote. Depois, a partir de agosto, perdão, 30 de agosto. A partir de setembro, o preço vai mudar. Então, corram para se inscrever até 30 de agosto. Oi? Lá na Oi? E nós vamos estar lá na Bahia, né? Ô, delícia, comendo lambreta. Gente, maravilha! Beijos! Ju, Gratidão! gratidão, beijos!